dia. Vamos dar sequência, então, na nossa aula sobre prisões e liberdade provisória. Só para recuperar o debate, na aula passada, nós iniciamos uma avaliação das prisões cautelares na Constituição brasileira. E naquela oportunidade nós afirmávamos que existe uma prisão que é definitiva, decorrente de sentença transitada em julgado, condenatória, e existe uma prisão que é considerada cautelar ou provisória lato sensu, tá? E que a Constituição brasileira ela limitou as hipóteses, as espécies de prisões cautelares. Há apenas duas, são duas as hipóteses previstas pela Constituição, que é o flagrante delito e a ordem fundamentada de autoridade judiciária competente. Repito, isso é muito importante, só existem essas duas formas de prisão no Brasil. Flagrante delito, quando o sujeito é flagrado praticando um delito, né, aquelas hipóteses que estão previstas no Código de Processo Penal e que configuram um flagrante delito, ou se ele não estiver em flagrante delito, a prisão só se legitima na medida em que houver uma ordem de autoridade judiciária competente. Fora dessas hipóteses, toda prisão será ilegal. Eu dava o exemplo da condução coercitiva. A condução coercitiva, ela é uma prisão de curta duração. Então, ela sempre demandará ordem de autoridade judiciária competente, de modo que o delegado não poderia fazer uma condução coercitiva esponte própria, pela sua própria vontade, sem que houvesse uma autorização judicial para tanto. Claro que essa regulamentação ela é derivada dos abusos que existiram durante a ditadura militar, principalmente daquelas famosas prisões para averiguação, onde o sujeito nem estava em flagrante delito, nem havia uma ordem de autoridade judiciária competente determinando a prisão, mas mesmo assim o sujeito era preso e muitas vezes ficava dias sob o poder da polícia sem que ninguém tomasse conhecimento, sem que fosse comunicado uma autoridade judiciária, a família do preso. Isso tudo está banido do direito brasileiro. E naquela oportunidade nós iniciamos então o estudo do flagrante delito. Vimos as suas hipóteses materiais, a sua configuração, vimos que o flagrante delito ele precisa de requisitos materiais para a sua configuração, ele é taxativo, ele tem uma certa tipicidade estabelecida pelo Código. Se essa tipicidade ela não se caracteriza, não haverá flagrante delito, o flagrante delito se tornará ilegal. E também a confecção do auto de prisão em flagrante delito exige regras formais, que devem ser seguidas também, pena de nulidade. A nulidade do flagrante delito ou do auto de prisão em flagrante delito não induz aí a sua nulidade para fins de utilização probatória no processo, mas induz a nulidade da sua força coercitiva para manter o sujeito preso. Portanto, se não há uma configuração de uma hipótese de flagrância delitiva, materialmente falando, ou se o auto de prisão em flagrante delito tem algum defeito de forma, então a prisão deverá ser relaxada por imposição constitucional, porque considera-se ilegal essa prisão. Bom, visto o flagrante delito, então nós deixamos a prisão preventiva para hoje. Vejam, recupero. Eu acabei de dizer, ou é flagrante delito, ou é ordem fundamentada de autoridade judiciária competente. Dentro da categoria ordem de autoridade judiciária competente, nós vamos encontrar no Brasil duas grandes modalidades de prisão. Prisões que são determinadas pelo magistrado, que é a prisão preventiva e a prisão temporária. Nós vamos explicar aqui a diferença entre ambas. Nós vamos começar pela prisão preventiva, porque a prisão preventiva é a regra geral do nosso ordenamento. E a prisão temporária ela é uma criação
posterior à Constituição de 88. Eu vou explicar por que ela foi criada. Tá? Mas tenhamos claro, tanto prisão preventiva quanto prisão temporária são hipóteses de ordens fundamentadas de autoridade judiciária competente, estão dentro dessa categoria. Bom, para falar de prisão preventiva, eu os convido a abrirem o processo penal lá no artigo 311 e artigos seguintes, que são os dispositivos legais que regulamentam esse tipo de prisão no Brasil. Tá? Primeiramente, lá no artigo 311, nós vamos encontrar o que eu chamo de oportunidade, legitimidade e competência. Oportunidade, o momento oportuno para a decretação de uma preventiva. Legitimidade, quem pode pedir e quem pode decretar. Aliás, a legitimidade, quem pode solicitar uma prisão preventiva, e a competência é quem pode decretar, enfim. Então, o 311 nos diz: em qualquer fase da investigação policial ou do processo penal, caberá prisão preventiva. A prisão preventiva está autorizada temporalmente, tanto no inquérito policial quanto durante a ação penal. Então, essa é a oportunidade dela. Caberá a prisão preventiva decretada pelo juiz. Então, a competência para sua decretação é do magistrado, em virtude do 311, e também da própria Constituição, que diz que uma prisão só pode ser autorizada judicialmente. Há requerimento do Ministério Público, na ação penal pública, do querelante, na ação penal privada, ou do assistente de acusação. O assistente de acusação é aquela figura onde o ofendido ou quem tem qualidade para representá-lo na ação civil pública solicita a sua habilitação como assistente de acusação e, portanto, contrata um advogado, evidentemente. Essa é uma figura que é exercida pelo advogado dentro do processo, mas o advogado acaba ficando na posição de auxiliar do Ministério Público, auxiliar da acusação. Ele acompanha os atos de acusação em nome da vítima. Ele também tem legitimidade para solicitar a prisão preventiva, tanto o querelante na ação penal privada, quanto o assistente de acusação na ação penal pública. E, enfim, ou por representação da autoridade policial. Vejam, o delegado de polícia, durante o inquérito policial, ele pode solicitar, sim, a prisão preventiva de um investigado, de um indiciado. Muitas vezes ele o faz até na apresentação do relatório final do inquérito policial. Então, aí estão colocadas as possibilidades. Bom, dito isso, passemos a entender como a prisão preventiva se caracteriza. Tá? O 311 ele faz um apanhado geral, mas o 312 é o coração do sistema, é o coração da prisão preventiva. Vamos começar fazendo uma leitura dele. Artigo 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. Vejam, esse 312 ele traz muita informação. É muita informação. Então nós precisamos aqui decompor esse 312 para compreendê-lo melhor. Então eu faço uma decomposição aqui em justificativas fáticas, possibilidade de dano e hipóteses legais de cabimento. Vejam, as justificativas são sempre fáticas. O que justifica uma prisão preventiva são fatos. Veremos quais fatos autorizam ou justificam a prisão preventiva. A possibilidade de dano, um perigo iminente, um perigo na demora, deve estar presente, como em toda cautelaridade, em toda cautelar. E, por outro lado, hipóteses legais de cabimento. Quando que a lei autoriza que uma prisão preventiva seja decretada.
Perfeito? Então, comecemos aqui com as justificativas fáticas, os fatos. Tá? Então, eu costumo chamar essas justificativas fáticas de situações de incontrastável necessidade, que autorizam a imposição da cautelaridade, da prisão preventiva. E elas estão previstas, primeiramente, lá no caput do 312. O 312 fala em garantia da ordem pública. Vejam, essa seria a primeira hipótese fática, né? Garantia da ordem pública. O que é garantia da ordem pública? Eu preciso de um fato do mundo da vida, um fato concreto que me autorize a dizer que o réu ou o investigado no inquérito policial está realizando um ato, uma conduta que pode colocar em risco a ordem pública. O problema desse conceito de ordem pública é a sua abstração. Ninguém no processo penal brasileiro foi capaz até hoje de dar uma resposta convincente do que seja a ordem pública. Não é? Acaba sendo um conceito muito abstrato e que acaba autorizando o magistrado a aprender de uma maneira muito fantasmagórica. Não é? Vejam, nós temos aqui alguns exemplos concretos que a doutrina tentou criar para delimitar esse conceito. Se, por exemplo, o acusado está ameaçando de praticar novos crimes. É até uma hipótese até interessante, não é? Em geral, as pessoas não ficam ameaçando de cometer crimes, né? A ameaça em si já configura um delito, né? O crime de ameaça. Mas imaginem uma hipótese abstrata onde o sujeito estivesse prometendo ou realizando atos que demonstram que ele poderia praticar novos crimes. Então, o juiz poderia decretar a prisão preventiva para garantir a ordem pública, ou seja, para evitar a prática de novos delitos. Essa é a hipótese clássica que a nossa doutrina utiliza. Infelizmente, no cotidiano do nosso judiciário, nós vamos ver decretações por essa motivação de uma maneira muito abstrata, muito etérea, muito fantasmagórica, de modo que a ordem pública acaba autorizando tudo. Bom, para vocês terem uma ideia, quem inventou essa terminologia ordem pública foi o direito processual penal nazista. Ela é uma categoria que foi criada pela reforma processual nazi exatamente para autorizar a prisão de judeus e de outros inimigos do Terceiro Reich. De modo que os juízes nazistas à época afirmavam que judeus, comunistas, homossexuais ofendiam a ordem pública e determinavam suas prisões. Na época, esse dispositivo passou para o Código de Processo Penal italiano e nós tínhamos aqui no Brasil um governo autoritário, o Estado Novo, que acabou copiando esse dispositivo, trazendo do direito processual penal alemão e do direito processual penal italiano esse dispositivo exatamente para autorizar aqui prisões mais fáceis por parte do judiciário, que naquela época era bastante alinhado ao Estado Novo. O problema é que essa terminologia colou no processo penal brasileiro e, embora ela seja altamente criticável, ela permanece até hoje aí e é muito utilizada pelo judiciário para determinar prisões de maneira pouco científica, digamos assim, né? Mas vejam, tem que demonstrar um fato que o réu esteja praticando e que possa demonstrar a possível ofensa à ordem pública. Ok? Ordem econômica, também, a garantia da ordem econômica. Aqui, pelo menos, nós temos alguns elementos um pouco mais concretos, porque quando nós falamos em ordem econômica, nós estamos nos referindo principalmente àqueles crimes, os crimes econômicos, né, os crimes que ofendem a ordem econômica. Nós podemos pensar, por exemplo, o crime contra a economia popular, podemos pensar aqui o crime contra o sistema financeiro nacional. Essas duas modalidades de delitos, crimes contra a ordem econômica e crimes contra o sistema financeiro nacional, eles são crimes muito graves. São crimes muito graves porque eles podem, o impacto deles nunca é um impacto localizado.
não é uma ofensa que produz aí um prejuízo individual. Pode produzir aí um prejuízo de grandes proporções, na medida em que pode haver uma desestabilização econômica nos preços, na oferta de produtos, no crédito, no sistema financeiro. Então, se o magistrado, num processo, ele verifica a possibilidade da continuação da prática de atos que possam ofender a ordem pública ou a ordem financeira, criando desestabilização econômica, seja essa desestabilização econômica setorizada ou mais generalizada, ele pode determinar uma prisão preventiva para garantir a ordem econômica. Mas não só. Conveniência da instrução criminal. A conveniência da instrução criminal, ela é mais concreta, porque instrução criminal, ela é uma fase do processo penal. A instrução criminal é a fase probatória da ação penal. Vejam, então eu tenho aí uma delimitação bem mais definida. Não caberia, por exemplo, falar em prisão preventiva por conveniência da instrução criminal durante o inquérito policial, porque durante o inquérito policial ainda não há instrução criminal. Eu preciso que esteja em andamento uma instrução criminal para que eu possa decretar uma prisão preventiva. A hipótese clássica que é colocada pelos teóricos é a hipótese do sujeito que está destruindo provas no processo, provas que poderiam ser utilizadas no processo penal. O sujeito está destruindo a prova material do crime, o sujeito está destruindo documentos, o sujeito está ameaçando testemunhas, o sujeito está realizando atos que dificultam a juntada de provas aos autos, por razões óbvias, né? E o magistrado poderia, para cautelar a fase instrutória do processo, determinar a prisão preventiva daquele sujeito, para que então o judiciário, o Ministério Público, os órgãos técnicos ligados à polícia pudessem realizar a cautelaridade, o apanhado dessa prova, e uma vez que essa prova foi tomada, então essa prisão deixaria de existir porque perde a sua função. Vejam, aqui a cautelaridade, quero deixar muito claro isso, ela é muito bem direcionada. Eu decreto uma prisão preventiva por conveniência da instrução criminal, porque o réu ou o investigado podem estar atrapalhando a produção de uma prova. Então eu prendo, produzo a prova, e uma vez que a prova foi produzida, então eu devo, essa prisão preventiva, ela perdeu a sua função, porque ela já cautelou a situação que deveria cautelar. Então, com base no 316 do Código de Processo Penal, o magistrado deve revogar essa prisão preventiva, ok? Ela não, portanto, deve permanecer por longos períodos procedimentais. Ela tem uma finalidade muito concreta. Ou assegurar a aplicação da lei penal. A hipótese clássica que é trazida aqui é quando o réu ele dá mostras de que ele quer fugir do distrito da culpa, né? Essa terminologia estranha, que quer dizer que o sujeito pode não querer se submeter ao processo, comprou ali passagem de ida, né, para Tailândia, sem retorno, né, e dá mostras de que pretende fugir, que pretende se ausentar do distrito da culpa, de modo que não seja, ao final, cumprida a sentença penal condenatória. Nesse caso, verificada essa possibilidade por um fato concreto, um ato concreto do réu, poderá o magistrado decretar esta modalidade de prisão preventiva. Tá? Então eu coloco aqui as hipóteses do 312 caput, mas nós temos outras hipóteses que estão soltas também ali no mesmo capítulo. Tá? Por exemplo, o parágrafo 1º. O parágrafo 1º ele nos traz uma modalidade. A prisão preventiva também poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares. Vejam, também é um fato. O sujeito foi, por exemplo,
imaginem, vamos pegar aqui o exemplo da Lei Maria da Penha. O sujeito foi imposto ao sujeito uma medida cautelar consistente em medida protetiva à vítima. Por exemplo, que ele não deveria manter contato com a vítima e nem se aproximar dela por um certo período e por um certo espaço, né? Uma quantidade de metros, por exemplo. E ele descumpre isso. Ele vai até a casa da vítima, faz um escândalo no portão, ameaça, diz que vai entrar, que vai bater, que vai cometer, que pode vir a cometer uma violência. E então ele teria descumprido a medida protetiva imposta pelo Poder Judiciário. Esse descumprimento autorizaria a decretação da prisão preventiva. E não como punição. Não é uma punição. Já que você descumpriu a medida cautelar anterior, você está sendo punido agora com a prisão preventiva. Não, a prisão é exatamente para evitar que ele possa vir a praticar o delito. Então é uma hipótese muito semelhante à da ordem pública, né? Então, olha, nós impusemos a medida protetiva para proteger a vítima, para proteger a mulher. Mas se essa medida não foi suficiente para dissuadir o sujeito a praticar atos de violência contra a vítima, e ele está progredindo nos atos criminosos, então pode ser necessário realizar uma prisão preventiva para bloquear a prática de novos crimes. Tá? Então eu quero deixar isso muito claro. Não é para punir, não é para dar uma punição, é para evitar a prática de um delito. Tá? Então esse aqui também é um fato, também é uma justificativa fática que autoriza a decretação da prisão preventiva. Parágrafo 1º do 312. Eu coloquei aqui para vocês também o artigo 313, inciso 3, segunda parte. Vejam lá. Que é exatamente, inclusive, a situação que eu estava mencionando aqui, não é? Se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência, né? Era o exemplo que eu estava mencionando aqui, inclusive, para vocês. E o parágrafo 1º. Também será admitida a prisão preventiva quando houver dúvida sobre a identidade civil da pessoa ou quando esta não fornecer elementos suficientes para esclarecê-la, devendo o preso ser colocado imediatamente em liberdade após a identificação, salvo se outra hipótese recomendar a manutenção da medida. Então, vocês sabem que a Constituição de 88 ela proibiu a identificação datiloscópica se o sujeito estiver previamente identificado, civilmente identificado. Então, se eu apresento elementos de identificação para o delegado, ele não pode tomar as minhas digitais. Ele só poderá tomar as minhas digitais se eu não fizer essa apresentação para fins da minha identificação física. Não é? Então, nesse caso específico, sobre dúvidas sobre a identidade civil da pessoa, poderá o magistrado decretar uma prisão preventiva com a finalidade de descobrir a identidade. Descoberta a identidade, essa prisão ela perde sentido. Ela deverá deixar de existir. Portanto, vocês percebem que aqui nós estamos falando de hipóteses fáticas, né? Situações fáticas que autorizam a prisão preventiva. A possibilidade de dano, ela está dada lá no próprio 312, né? Vejam, lá no final se diz perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. Ou seja, não basta que estejam presentes as justificativas fáticas. Precisa demonstrar que aquele ato concreto que está sendo praticado, que é um ato um perigo iminente, não é? Que há um perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. Como eu disse, porque ele pode vir a praticar outros delitos, porque ele pode destruir provas, porque ele pode fugir do distrito da culpa. Mas vejam
tomem cuidado com a minha fala. Não é porque ele pode hipoteticamente. Hipoteticamente nós podemos tudo. É porque ele está realizando um ato concreto que demonstra cabalmente que ele vai destruir a prova, que ele vai praticar novos crimes, que ele vai se ausentar do distrito da culpa. Hipoteticamente, todos nós podemos qualquer coisa. Então, nós não podemos fazer aqui uma justificativa com base em abstrações. Perfeito? Vamos adiante, então. O parágrafo 2º também deixa muito claro isso, né, do 312. A decisão que decretar a prisão preventiva deve ser motivada e fundamentada em receio de perigo e existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada. O parágrafo 2º deixa tudo muito claro. Receio de perigo e existência concreta de fato novo, contemporâneo. Então não é um fato que aconteceu lá no passado, há 15 dias atrás, há 20 dias atrás. Não, é um fato que está acontecendo nesse momento. Tem que ser contemporâneo, senão não autoriza a prisão preventiva. Tá? A possibilidade de dano tem que estar presente. E, enfim, as hipóteses legais de cabimento. Essas estão previstas no 313. Agora, nós não vamos falar mais de fatos. Nós não vamos falar mais de atos que dependam aí do acusado. Nós vamos falar de questões legais, apenas legais. São hipóteses de cabimento, que estão previstas no 313. Vejam, nos termos do 312, será admitida a decretação da prisão preventiva, primeiro, nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 anos. Então, aqui nós temos uma primeira delimitação. Então, o crime tem que ser doloso, vejam, crime doloso, punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 anos. Então, aquilo que não aqui se encaixar, não estaria autorizado. A princípio, nós vamos ver as exceções depois, tá? Então, por exemplo, crimes culposos, a princípio estariam aqui excluídos do inciso 1. Nós vamos ver por que eu estou ressaltando isso depois. Ou com pena privativa máxima superior a 4 anos. Aquilo que for com pena máxima inferior a 4 anos estaria excluído do inciso 1º a princípio. Ok? Então, inciso 2. Se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto do inciso 1 do Código Penal. Do caput, e aí ele coloca ali o dispositivo. Então, aqui tem uma outra situação. O sujeito, ele é reincidente. Ele é reincidente. E aí, se reincidente por outro crime doloso, estaria autorizada a prisão, mesmo que a hipótese não se enquadrasse nos critérios do inciso 1. É por isso que eu estava mencionando, tem exceção. Então, se é reincidente, mesmo não se encaixando no critério ali do inciso 1, né, da pena máxima, né, então, nesse caso, estaria autorizada a prisão preventiva. E inciso 3, se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência. Para aí, a leitura para aí, que é a primeira parte do 3. Então, essa é uma hipótese legal de cabimento, perfeito? Nós não vamos continuar fazendo a leitura do 3 a partir daí, porque ali no final eu já falei para vocês que é uma hipótese fática para garantir a execução das medidas protetivas de urgência. É hipótese fática. Até aí, até na palavra deficiência, eu tenho uma hipótese legal de cabimento. Tá? Então percebam vocês que não basta, portanto, que estejam presentes as justificativas fáticas. Tem que estar presente uma justificativa fática, pelo menos, uma justificativa fática,
a possibilidade de dano e as hipóteses legais de cabimento. São 3 requisitos diferentes e cumulativos que devem se apresentar no caso concreto. Ok? Então eu preciso, se eu não sou reincidente, precisa de um delito que se encaixe nas hipóteses do inciso 1, crime doloso punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 anos, e possibilidade de dano com o estado de liberdade do sujeito, porque ele está praticando um ato que indicia que ele poderá vir a cometer um dano se solto. Se eu tenho esses 3 requisitos cumulados numa situação fática, então estaria autorizada a decretação de uma prisão preventiva. Tá? Vejam, agora eu gostaria de mencionar, primeiramente, o artigo 315 do Código de Processo Penal estabelece uma verdadeira meta-regra sistêmica. Eu falo meta-regra sistêmica porque ele não vale apenas para a prisão preventiva, ele vale para todo o sistema, inclusive para a sentença penal condenatória, que é a questão da motivação. Toda decisão do Poder Judiciário deve ser motivada e fundamentada. Né? Então, nós precisamos aí obedecer essa regra. A decisão que decretar, substituir ou denegar a prisão preventiva será sempre motivada e fundamentada. Motivar é dar motivos. São os motivos que me levam a crer em certa situação. O magistrado ele sempre forma uma convicção a partir da prova dos autos. Não é a visão da verdade. Então ele motiva. Olha, diante das provas dos autos, eu considero que o sujeito é culpado. Então isso é motivar, é mostrar fatos. É mostrar fatos que induzem o meu pensamento. Fundamentar é outra coisa, não é? Fundamentar com base jurídica. É demonstrar que aqueles motivos que eu apresentei, eles encontram fundamentação jurídica no ordenamento. Portanto, uma prisão preventiva ela tem que ser fundamentada. E fundamentar não é dizer assim, para garantir a ordem pública, decreta a prisão preventiva. Isso está equivocado, porque você está fazendo aí uma referência abstrata a um termo que está previsto no 312. Eu não posso dizer, eu já cheguei a ver despachos nesse sentido, né? Para garantir a ordem pública, para assegurar a aplicação da lei penal e por conveniência da instrução criminal, decreta a prisão preventiva. Veja, um despacho assim, ele não é nem motivado, nem fundamentado. Ele é um despacho nulo. Ele é um despacho que deve ser, cuja nulidade deve ser decretada pelo próprio Poder Judiciário, porque ele não tem força coercitiva para manter alguém preso. Ele é ilegal, ele não está motivado, ele não está fundamentado. Como eu disse para vocês, motivar é trazer um fato concreto. O juiz ele diz, olha, no dia tal, às horas tais, a pessoa tal praticou tais atos que demonstram que ela estará praticando novos delitos. Com base fática, com base concreta. E com base no artigo 312, combinado com o artigo 313 do Código de Processo Penal, estão presentes as justificativas fáticas e as hipóteses legais para a decretação da preventiva, há possibilidade concreta de dano, ou seja, o magistrado ele reúne os elementos, fazendo uma análise detida do fato, de modo que se autoriza a decretação de uma prisão preventiva. Isso é uma decisão motivada, isso é uma decisão fundamentada. Se não houver essa motivação, se não houver essa fundamentação, vocês deverão, então, solicitar que o próprio Poder Judiciário decrete a anulação da prisão preventiva por ilegalidade.
Tempo de duração. Vejam, o 316, parágrafo único do CPP, estabelece uma regra que é um pouco nominal. Eu digo nominal ou formal porque o Código de Processo Penal fala em 90 dias, mas 90 dias que podem ser prorrogados indefinidamente. Tá? Isso, portanto, cria um problema. É claro que o magistrado, sempre refundamentando a sua decisão, ele poderá prorrogar por mais 90 dias, por mais 90 dias, por mais 90 dias, por mais 90 dias. De modo que esses 90 dias podem se prolongar por um longo período de tempo. E vocês me perguntariam, tá, mas então não existe aí uma limitação? Enfim, olha, a limitação é o advento da sentença penal condenatória. Se o sujeito ele começou a cumprir a pena definitiva, então ele já não pode, já haveria aí uma linha de corte entre a prisão provisória e a prisão definitiva, tá? Claro que vigora no Brasil o Instituto da Detração, que nós poderíamos aí compensar esse momento que ele permaneceu preso preventivamente com a prisão definitiva. Mas, infelizmente, o tempo de duração de uma prisão preventiva ele pode sim permanecer indefinido enquanto dura o processo. Tá? Desde que o magistrado, evidentemente, refundamente a prorrogação da prisão preventiva a cada 90 dias, conforme define o parágrafo único do 316. É uma regra importante, porque obriga o juiz a refundamentar. Antigamente, antes do surgimento dessa regra, que é nova inclusive, é nova, ela veio com o pacote anticrime, antes o juiz ele decretava prisão preventiva e ficava ad aeternum, né? Enquanto durasse o curso do processo, até que ele revisse o seu próprio despacho. Agora, pelo menos, de 90 em 90 dias, o juiz deverá rever esse despacho, pena dele cair, dele se autoanular, né? Nós termos aí a libertação do preso. O 316 do Código de Processo Penal estabelece uma regra de ouro, tá? De ouro, porque lá está dito no caput que o juiz poderá, de ofício a pedido das partes, revogar a prisão preventiva se no correr da investigação ou do processo verificar a falta de motivo para que ela subsista, bem como novamente decretá-la se sobrevierem razões que a justifiquem. Gente, não é poderá, o juiz deverá. Se não tem motivo para continuar decretando uma prisão preventiva, o juiz tem que revogar. Não é uma faculdade. Estou com vontade de revogar a prisão preventiva. Não estou com vontade. É claro que não se trata disso. É um dever. Né? Se os motivos que autorizaram a prisão preventiva lá no início deixaram de existir, então o juiz tem que revogar a prisão preventiva. Acabou gerando, teve um caso que gerou bastante comoção, né, nacional, recentemente, né, fugiu agora, é o André do Rap, é isso? Acho que era esse o nome. Onde o ministro Marco Aurélio determinou a soltura do preso, né, com base no artigo 316. Ele fez correto, né, tomou a atitude correta, mas houve uma certa repercussão nacional e o próprio Supremo Tribunal Federal acabou aí cassando a decisão do ministro Marco Aurélio. Comoção essa que foi gerada porque ele fez a coisa correta, né, porque ele fez a coisa correta. Simplesmente. É claro que se não subsistem motivos para decretar a prisão preventiva, ela deve ser revogada. E, enfim, nós vamos encontrar ali no parágrafo 2º do artigo 313 as proibições. Né? Quando que a prisão preventiva está proibida? Vejam, não será admitida a decretação da prisão preventiva com a finalidade de antecipação de cumprimento de pena ou como decorrência imediata de investigação criminal ou da apresentação ou recebimento da denúncia. Percebam, não posso decretar uma prisão preventiva, primeiro,
com a justificativa de antecipar o cumprimento da pena. Não existe no direito processual penal brasileiro essa figura. O sujeito não pode cumprir antecipadamente pena criminal. É muito forte a possibilidade dele ser condenado, então ele vai cumprir a pena antecipadamente. Não pode. Isso não existe no direito processual penal brasileiro, primeiramente. Decorrência imediata de investigação criminal. Ou seja, foi instaurado o inquérito policial, portanto, vou prender preventivamente. Meu Deus, isso seria um absurdo. Vigora o estado de inocência. Qualquer pessoa pode ser investigada. Qualquer pessoa. Mas a investigação por si só não autoriza uma decretação de prisão preventiva. Isso tem que ficar muito claro. Ou apresentação ou recebimento da denúncia. O MP denunciou o sujeito. A só denúncia ofertada pelo Ministério Público não autoriza a prisão preventiva de ninguém. Tá? Então não há decorrência mecânica, não há decorrência automática aí. Ok, pessoal? Essas são as hipóteses, as situações que autorizam a decretação da prisão preventiva. Essa prisão preventiva, ela pode ser substituída por prisão domiciliar. Vejam, existe essa possibilidade. E aí nós vamos recorrer aqui ao artigo 317 do Código de Processo Penal. O que é a prisão domiciliar? A prisão domiciliar consiste no recolhimento do indiciado ou acusado em sua residência, só podendo dela ausentar-se com autorização judicial. Vejam, é prisão. É prisão. É prisão em casa? É prisão em casa. É uma prisão bem mais confortável do que seria uma prisão em estabelecimento prisional? Sem dúvida, mas é prisão, porque eu não posso dela me ausentar. Eu não posso ir para a rua. Perfeito? Eu só posso me ausentar daquela casa, daquela residência, com autorização do magistrado. E quais são as hipóteses de cabimento que estão previstas no 318? Elas são muito restritas, muito restritas. Primeiramente, vejam lá, o juiz poderá substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for maior de 80 anos. Ou seja, não é? 80 anos é uma idade bem avançada. 2. Extremamente debilitado por motivo de doença grave. Essa menção a extremamente debilitado por motivo de doença grave tem sido, inclusive, utilizada pelo judiciário para negar a prisão domiciliar, assim, para pessoas que estão caquéticas. Sempre há alguém que diz, não, mas não é tão grave assim. Não é? Então é uma margem de interpretação aqui que assusta. Nós já vimos aí pessoas que estavam em situações muito graves e que não tiveram permitida uma decretação de prisão domiciliar, inclusive agora, durante a pandemia, né? Casos aí de solicitação que foram negados pelo judiciário, não é tão grave assim, né? A pessoa morre na cadeia, né? Imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 anos de idade ou com deficiência. Então, uma mãe ou um pai, por exemplo, que precisam cuidar, né, por serem aí os únicos cuidadores, né, de uma pessoa menor de 6 anos de idade ou com deficiência. Então, não tem quem cuide. Então, haveria necessidade aí de uma prisão domiciliar. Veja, não é um favor ao réu, né, ao acusado, ao investigado, é um favor à criança, já que nós falamos em proteção integral da criança no Brasil. A gestante, a mulher gestante, está prevista ali essa possibilidade, ou a mulher com filho de até 12 anos de idade incompletos. E o homem, caso seja o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 anos de idade incompletos. Então, o sujeito ele poderá solicitar ao magistrado que substitua a prisão preventiva pela prisão domiciliar nessas hipóteses que estão previstas aqui no Código de Processo Penal. Tá? É a prisão domiciliar.
Eu não vou falar aqui da prisão domiciliar em prisão definitiva, que essa é matéria de lei de execução penal e que pode ser tratada um pouco mais à frente pelo professor de processo penal 2. Eu vou ficar aqui apenas na prisão domiciliar em relação à prisão preventiva, ok? A prisão temporária, vejam, ela funciona de uma maneira muito parecida à prisão preventiva. Mas eu sempre conto uma historinha que facilita entender a sua diferença. Vejam, eu comecei essa aula mencionando que na ditadura militar havia aquela figura da prisão para averiguação. O camburão passava, pegava uma pessoa, dizia, esteja preso, né? Levava o sujeito preso para averiguar. O sujeito não estava em flagrante delito, não havia uma ordem fundamentada de autoridade judiciária competente. E o sujeito ficava preso lá, às vezes, dias. A Constituição de 88 proibiu essa prisão para averiguação. Proibiu. Mas houve um lobby por parte da polícia brasileira para tentar legalizar essa prisão para averiguação, essa prisão no inquérito policial, para tentar justificar que era importante, necessário, que para investigação criminal haja um tipo de prisão. Então acabou, né, logo após a Constituição de 88, vejam, Lei 7.960 de 89, sendo criada essa lei que mais ou menos recria a prisão para averiguações, só que agora sob o manto de uma ordem fundamentada da autoridade judiciária competente. Como vocês viram, a prisão preventiva ela pode ser decretada durante o inquérito policial, mas ela não decorre da investigação. Inclusive, nós vimos ali o dispositivo que diz, não é a proibição, está previsto lá no parágrafo 2º do 313, que diz expressamente que está proibida a decretação da prisão preventiva por causa de instauração de inquérito policial. Mas, como foi criada a prisão temporária no Brasil, para legalizar a prisão para averiguação, autoriza-se o Poder Judiciário a decretar uma prisão temporária solicitada por um delegado de polícia durante a investigação policial, se o delegado de polícia demonstrar que essa prisão é imprescindível para a investigação criminal. Vejam, isso é uma fonte de abusos, né? Vocês podem imaginar, uma grande fonte de abusos. Já vi muitas prisões temporárias decretadas no Brasil cuja necessidade fundamentada pelo delegado fazia rir, né? O delegado pede aí a prisão temporária e o juiz decreta de maneira muito arbitrária, de maneira muito assodada. Já vi muitos casos assim, infelizmente. Bom, basta falar nessa origem, né, que eu mencionei aqui para vocês. Algo que foi feito, uma lei que foi criada para relegitimar no direito brasileiro algo que era ilegal, algo que foi banido do ordenamento jurídico pela Constituição de 88, não poderia dar muito certo. Mas tenhamos clareza, a prisão temporária, portanto, ela se diferencia da prisão preventiva pela sua finalidade. A prisão preventiva não tem a finalidade de ser decretada para facilitar a investigação policial. Não é essa a sua finalidade, jamais foi. Não existe nada nesse sentido. Pelo contrário, até a proibição nesse sentido. Mas a prisão temporária não. A prisão temporária ela tem uma finalidade, a finalidade de facilitar investigações policiais. Vejam. E o delegado deverá dizer, claro, evidentemente, por que eu entendo que há necessidade de decretação da prisão temporária para essa investigação. Eu não vou fazer aqui a leitura com vocês agora, eu deixo como tarefa de casa que vocês façam aí uma leitura do artigo 1º, incisos 1 e 2, as justificativas fáticas, né?
que autorizam a prisão temporária, e das hipóteses legais de cabimento. Ou seja, nós vamos utilizar aqui a mesma terminologia que eu utilizei lá da prisão preventiva. Eu tenho que ter uma justificativa fática, um fato, e eu tenho que ter a hipótese legal de cabimento. Cumulados esses dois requisitos, estaria autorizada a decretação da prisão temporária. Mas tenham clareza, aqui por enquanto, né? O que importa aqui para a gente é essa finalidade que eu mencionei. E também uma questão muito importante, que eu não posso deixar de mencionar, tá? Esse aqui fica como tarefa de casa, mas o tempo de duração eu vou falar agora. Vejam, na Lei 7.960 de 89, o tempo de uma prisão temporária é de 5 dias, prorrogáveis por mais 5 dias. Lembrem-se que eu mencionei para vocês que na prisão preventiva, eu tenho aqueles 90 dias que podem ir sendo prorrogados indefinidamente se o magistrado refundamentar o despacho de decretação. Aqui existe uma situação um pouco diferente. Na prisão temporária, a prisão temporária ela já é decretada com prazo certo, coisa que não acontece na preventiva. A preventiva ela é decretada com prazo aberto. Com prazo aberto. E em 90 dias o juiz tem que reavaliar se é caso de mantê-la ou de revogá-la. Mas aqui não. Aqui ela já é decretada com prazo de 5 dias. Não que o sujeito tenha que cumprir todos os 5 dias, mas chegando ao final dos 5 dias, o delegado poderá solicitar a sua prorrogação por mais 5 dias, somando então 10 dias. Terminados os 10 dias, a prisão temporária não pode ser renovada. Há uma proibição. Há uma proibição. 10 dias é o máximo. Terminados esses 10 dias, simplesmente a prisão temporária deixa de existir. O sujeito poderia ser preso preventivamente a partir daí? Poderia. Mas aí vira preventiva, não é mais prisão temporária. Tá? Então esse prazo aqui ele tem que ser considerado como fatal. A Lei 8.072 de 90, que é a Lei de Crimes Hediondos, prevê um prazo bem maior. 30 dias prorrogáveis por mais 30 dias. Ou seja, 60 dias. É um prazo exageradamente maior em relação aos crimes comuns. Vejam, quando eu falo isso o pessoal acha ruim comigo, né? Mas a investigação de um crime comum e a investigação de um crime hediondo, o fato do crime ser hediondo não significa que ele vai ser mais difícil de ser investigado do que um crime comum. Uma coisa não tem nexo de causalidade nessa afirmação. O problema de descobrir a autoria e a materialidade de um delito não é mais difícil descobrir a autoria e materialidade do delito, porque o crime é hediondo. Imagine, por exemplo, um homicídio triplamente qualificado. É considerado hediondo o homicídio qualificado no Brasil. Tá, o cadáver está ali, o sujeito foi preso em flagrante delito. A prova foi feita num dia. Pronto. Já tem prova de autoria e de materialidade. E às vezes um furto, muito bem feito, não é? Sem deixar rastros, acaba um furto de uma obra de arte, por exemplo, ou de uma joia rara, que o ladrão era um ladrão profissional que não deixou rastro nenhum e que é muito difícil de ser investigado, muito difícil de se chegar à autoria do crime. Ora bolas. Vejam vocês. Então, cheira a punitivismo, cheira a punição. Não, se você cometer um crime hediondo, então você vai ficar preso 60 dias, não 10. Né? Cheira a punitivismo porque não tem lógica que só por ser hediondo um crime vai ser mais difícil de ser investigado do que um crime comum. Essa lógica não existe. Eu desafio quem me demonstre isso. No caso concreto, cada caso concreto é um caso concreto. Aqui nós temos que ver um a um. Um a um. Existirão situações onde, nesse caso, foi difícil a investigação e demandou mais tempo. Nesse outro caso, não foi tão difícil. É um a um. Então, aqui há uma generalização que eu acho bem complicada, né? E que, infelizmente, o judiciário acaba gabaritando.
Então percebam, com isso, nós temos aqui então prisão preventiva e prisão temporária, que são as duas hipóteses de ordens fundamentadas de autoridade judiciária competente para a decretação de uma prisão provisória, de uma prisão cautelar. Ok? Já havia falado na aula anterior sobre o flagrante delito, que é uma hipótese sem ordem da autoridade judiciária competente. Então agora nós devemos falar sobre a liberdade provisória. Né? Vejam, aqui é muito interessante. Isso aqui é muito bacana. Porque quando eu falo em prisão preventiva, por exemplo, tá? Uma prisão preventiva, quando ela é decretada, qual é o pedido que o advogado faz? O advogado pede a revogação do despacho de prisão preventiva. O pedido é a revogação da prisão preventiva. A prisão temporária, o que o advogado pede? A revogação da prisão temporária. A liberdade provisória, ela não se aplica à prisão temporária e à prisão preventiva. A liberdade provisória é um instituto que se aplica ao flagrante delito. Vejam. Então aqui eu tenho pedidos muito claros, muito delimitados. Em face de um flagrante delito ilegal, o sujeito está preso em flagrante delito, mas há uma ilegalidade. O pedido a ser feito é o de relaxamento da prisão. Porque a Constituição diz, a prisão ilegal será imediatamente relaxada. Então, diante de ilegalidade, no auto de prisão em flagrante delito, eu peço o relaxamento da prisão. Diante da legalidade da prisão em flagrante delito, a prisão é legal, o sujeito não deve permanecer preso indefinidamente. Ele tem o direito à liberdade porque ele está em estado de inocência. Então, mesmo assim, ele tem direito a responder o processo em liberdade. Então, nesse caso, ele receberá uma liberdade provisória. Então, não confundam, tá? Tem que ficar muito claro isso que estou mencionando. Os pedidos feitos num flagrante são ou relaxamento por ilegalidade ou concessão de liberdade provisória quando o pedido for legal. Na prisão temporária, revogação da prisão temporária. Na prisão preventiva, revogação da prisão preventiva. Ok? Aqui eu tenho os fundamentos constitucionais, como eu acabei de mencionar, o estado de inocência e a possibilidade da liberdade provisória, que estão colocados na Constituição, no artigo 5º. E aí, naturalmente, o Código de Processo Penal repete a Constituição no 321, começando a estabelecer o regramento processual dessa liberdade. Vejam lá, 321. Ausentes os requisitos que autorizam a decretação da prisão preventiva, o juiz deverá conceder liberdade provisória, impondo, se for o caso, medidas cautelares previstas no 319 deste Código e observados os critérios constantes no 282. O sujeito foi preso em flagrante delito. Foi recolhida a prova de autoria e de materialidade. O flagrante delito cumpriu a sua função. Pode surgir a necessidade de decretar a prisão preventiva desse sujeito e ele permanecer preso não mais pelo flagrante, mas por outra motivação, pela prisão preventiva ou pela prisão temporária. Mas aí é um outro fundamento. Mas se o sujeito foi preso em flagrante, já foi recolhida a prova da autoria, já foi recolhida a prova da materialidade, e não há motivo para decretar a preventiva do sujeito, então o único caminho possível é a liberdade provisória. É a liberdade. O sujeito é inocente, está em estado de inocência. Ele tem que responder ao processo em liberdade, é um direito dele. É isso que o 321 está dizendo. É direito do sujeito responder o processo em liberdade.
Esse é o sentido do 321. Se houver motivo para decretar preventiva, fundamente, diga por quê, ele tem que permanecer preso, mas o flagrante delito não. O fim do flagrante delito é a liberdade provisória. Vejam, o flagrante delito tem que terminar em liberdade provisória se não houver motivo para decretar, para converter em medida preventiva. Claro. A liberdade provisória no Brasil, ela tem uma regra. E essa regra é a fiança, né? É a fiança. Vejam, a liberdade provisória, confiança é a regra. E como é que eu descubro essa regra? Eu descubro fazendo a leitura do 323 e do 324. Por quê? Porque esses artigos me trazem as hipóteses de inafiançabilidade, ou seja, as exceções. Ele diz, não será cabível a fiança quando se configurar tais, tais e tais crimes. Ou seja, tirando esses casos, todos os demais serão afiançáveis. 323. Não será concedida fiança nos crimes de racismo, nos crimes de tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, terrorismo, nos definidos como hediondos. 3. Nos crimes cometidos por grupos armados, civis ou militares, contra a ordem constitucional e o Estado democrático. 324. Não será igualmente concedida fiança aos que no mesmo processo tiverem quebrado fiança anteriormente concedida ou infringido, sem motivo justo, qualquer das obrigações a que se referem os artigos 327 e 328 deste Código, em caso de prisão civil ou militar, e quando presentes os motivos que autorizem a decretação da preventiva. Vejam, portanto, tirando essas hipóteses aqui, todos os demais casos são afiançáveis. São afiançáveis. Ah, o sujeito praticou homicídio. É afiançável? Olha, se esse é um homicídio que não se caracteriza como crime hediondo, tá? Então, um homicídio simples, por exemplo, ele é afiançável. Ah, mas o homicídio não foi simples, o homicídio foi qualificado, e homicídio qualificado se caracteriza como crime hediondo. Bom, então ele não tem direito à liberdade provisória com fiança, mas tem direito à liberdade provisória sem fiança. Essa é uma questão muito importante que eu quero que vocês observem, tá? O que o 323 e o 324 estão dizendo é que nesses casos aqui, de racismo, de tortura, de tráfico ilícito de entorpecentes, de drogas, terrorismo, crimes hediondos, né? Grupos armados civis ou militares, esses sujeitos também têm direito a responder o processo em liberdade. Só que eles responderão o processo em liberdade provisória sem fiança, não com fiança. Vocês podem falar, peraí, mas isso não gera uma contradição? Quer dizer então que nos crimes mais graves que o nosso ordenamento repudia fortemente, o sujeito vai se libertar, vai ter liberdade provisória sem pagar fiança, enquanto nos crimes mais leves ele vai ter que pagar uma fiança para obter a liberdade? Exatamente. Exatamente. É uma contradição. É uma contradição que não tem explicação. Uma contradição que não tem explicação. Isso aqui é puro moralismo. Aliás, tem explicação. Puro moralismo. Puro moralismo. Gera uma retórica. São inafiançáveis a tortura, o tráfico, os crimes hediondos são inafiançáveis. Ué, mas o sujeito ele se livra, ele tem liberdade provisória, então sem fiança, sem pagar a fiança. Então, é melhor do que pagando a fiança. É um grave problema isso. Eu acho que isso aqui é puro moralismo. Todos os crimes deveriam ser afiançáveis. Crimes mais graves pagam fiança mais cara. Crimes menos graves pagam fianças mais baratas. E ponto final.
né? Mas eu não sou o legislador, não fui eu quem criou a lei, né? E, portanto, o que eu acho pouco importa para a vontade da lei, né? Mas só estou aqui dando uma pequena opinião. Quem pode conceder fiança? Artigo 322 do Código de Processo Penal. A autoridade policial pode conceder fiança nos casos de infração cuja pena privativa de liberdade máxima não seja superior a 4 anos. Vejam, então, se a infração afiançável não tiver pena superior a 4 anos, o próprio delegado pode fixar a fiança. Nos demais casos, a fiança tem que ser requerida para o juiz. Para o juiz. E o parágrafo único diz que o juiz deverá avaliar esse pedido de fiança em 48 horas. Tá? Então fica assim essa regra. O valor da fiança ele é muito interessante. Por quê? Porque aqui o Código de Processo Penal ele estabelece uma tabela, digamos assim. Né? Os artigos 325 e 326 do Código de Processo Penal tem uma tabelinha, não é difícil. Qualquer uma de vocês já podem fazer aí o arbitramento de uma fiança só olhando essa tabela. Né? Vejam lá. O valor da fiança será fixado pela autoridade que a conceder nos seguintes limites: de 1 a 100 salários mínimos, vejam só, de 1 a 100 salários mínimos, quando se tratar de infração cuja pena privativa de liberdade no grau máximo não for superior a 4 anos. 1 a 100 salários, quando a pena não for superior a 4 anos. De 10 a 200 salários mínimos, quando o máximo da pena privativa de liberdade combinada for superior a 4 anos. Então eu tenho uma primeira tabela aqui. Nos crimes cuja pena máxima for inferior a 4 anos, o parâmetro é 1 a 100 salários mínimos. Nos crimes que forem superiores a essa pena que eu mencionei, né, então aí nós teremos uma tabela de 10 a 200 salários mínimos. Perfeito. Agora vejam, essa tabela inicial, ela pode ser aumentada e pode ser diminuída. Vejamos então as regras. Se assim recomendar a situação econômica do preso, a fiança poderá ser. Aqui está aberto. Olha, a depender da situação econômica do preso, a gente pode, primeiramente, dispensar. Quando que a gente dispensa? Quando o sujeito é pobre de marremessi. O sujeito não tem como pagar a fiança. Nós não poderíamos dizer o seguinte: se você não pagar a fiança, você não sai. E por quê? Porque nós estaríamos estabelecendo um critério elitista, um critério baseado em classes sociais. Se você é pobre e não pode pagar a fiança, então fique preso. Isso seria desumano. Se a pessoa não pode pagar a fiança, ela tem que ser dispensada. Vejam, para a gente não estabelecer aqui uma odiosa diferença de classes, né? Agora, a pessoa é pobre, mas poderia pagar alguma coisinha, não é? Então, o juiz poderia reduzir essa fiança até o máximo de 2/3. Então, imaginem vocês, o sujeito é muito pobre. Ele recebeu ali uma fiança de 1 salário mínimo e o juiz ainda reduziu esse 1 salário mínimo em 2/3. Daria ali o quê? Uns R$ 300, né? No final das contas. Pelo menos R$ 300 você pode pagar. Ou o sujeito é muito rico, tem boas posses econômicas, de modo que essa fiança de 200 salários mínimos, que está lá no inciso 2, ela é irrisória para ele. O sujeito era o Ike Batista no momento em que ele ainda estava no auge da sua carreira econômica, né? E aí 200 salários mínimos não representava nada para ele. Mas aí o juiz poderia, com base no inciso 3 do parágrafo 1º, aumentar essa fiança em até 1000 vezes. 1000 vezes. Então vejam, poderia chegar a 200 salários vezes 1000.
Então, nós estaríamos aí dizendo, né, que a fiança ela pode até ser dispensada no máximo da pobreza ou aumentada em 1000 vezes no máximo da riqueza, né, de cada um daquele sujeito que foi preso em flagrante delito. Né. Vejam, o código é muito fácil, né, é muito simplificado. Qualquer um, qualquer uma de vocês pode fixar a fiança com base nisso. Basta dizer qual foi o crime. Olha, o crime foi o crime de furto. Olha, o crime foi de homicídio. O crime foi de dano. Pois bem, vou olhar qual é a pena combinada ao delito. Com base na pena combinada ao delito, eu vou enquadrá-lo ou no caso do inciso 1 ou no inciso 2, e aí vou fazer a avaliação final da situação econômica do preso. Se ele é pobre e não pode pagar nem isso, se ele pode pagar alguma coisinha, reduzindo, ou se ele é muito rico e essa fiança deve ser aumentada. Só isso. Só isso. Não é difícil, é muito fácil de ser fixado o valor da fiança. Muito fácil. Esse pagamento é sempre definitivo. O que significa dizer que não existe mais no Brasil a fiança provisória. Essa era uma figura que já foi revogada do nosso Código de Processo Penal, tá? Então, antes tinha a fiança provisória e a fiança definitiva. Isso não existe mais essa diferença. Então, todo pagamento é sempre definitivo. Pode ter um pedido de reforço lá na frente? Pode ter. Por exemplo, o juiz ele concedeu fiança acreditando que a tipicidade do crime era uma. Depois, lá na frente, viu-se que era uma tipicidade mais grave. Então, o juiz pede o reforço da fiança porque houve ali uma transição, por exemplo, do inciso 1 para o inciso 2. Né? A primeira, no início, eles acreditavam ali que o crime se enquadrava no inciso 1 do 325, de 1 a 100 salários mínimos. Depois, no oferecimento da denúncia, por exemplo, viu-se que era a hipótese do inciso 2, de 10 a 200 salários mínimos, e o sujeito vai ter que prestar um reforço da fiança. Né? Existe essa possibilidade? Sim. O sujeito seria intimado a reforçar a fiança, pena de prisão. Ok? Mas não se configura pagamento provisório. O pagamento é sempre definitivo. O 330 nos traz as formas de pagamento. Tá? Quais são as formas de pagamento previstas no Código de Processo Penal? E aqui o código é bem amplo. Né? A fiança consistirá em depósito de dinheiro, primeiramente, pedras preciosas, objetos, metais preciosos também, títulos da dívida pública, federal, estadual, municipal, ou hipoteca, inscrita em primeiro lugar, com preferência, portanto, sobre imóveis. Então, não é motivo, né? O sujeito pode pagar a fiança de maneira muito ampla, muito ampla. Quando que a fiança será quebrada? Aqui eu tenho hipóteses muito claras. Vamos fazer a leitura. Primeiramente, 328. O réu afiançado não poderá, pena de quebramento da fiança, mudar de residência sem prévia permissão da autoridade processante, ou ausentar-se por mais de 8 dias da sua residência sem comunicar àquela autoridade o lugar onde será encontrado. O juiz vai considerar que o sujeito desapareceu e vai quebrar a fiança. E qual é a consequência da quebra da fiança? O sujeito voltar para a cadeia, né? Primeiramente. Vamos ver outras consequências depois. Mas primeira consequência é voltar ao estado de prisão. Tá? 341. Julgar-se-á quebrada a fiança quando o acusado, inciso 1, regularmente intimado para ato do processo, deixar de comparecer sem motivo justo. Não justificou. Deliberadamente praticar ato de obstrução ao andamento do processo. 3. Descumprir medida cautelar imposta cumulativamente com a fiança, por exemplo, não usar a tornozeleira eletrônica.
4. Resistir injustificadamente à ordem judicial ou praticar nova infração penal dolosa. Então, nessas hipóteses, também quebra a fiança e o sujeito volta à cadeia, né? 343, enfim, o quebramento injustificado da fiança importará na perda de metade do seu valor, cabendo ao juiz decidir sobre a imposição de outras medidas cautelares ou, se for o caso, a decretação da preventiva. Então, o sujeito, além de voltar para a cadeia, ele tem aí a perda de metade do valor depositado, tá? Ele já perde aí para o fundo penitenciário, uma espécie aí de uma multa que o sujeito acaba pagando, né? Essas são as hipóteses de quebramento. Cassação é outra coisa. A cassação ela está prevista no 338 e no 339. Vejam. A fiança que se reconheça não ser cabível na espécie será cassada em qualquer fase do processo. Nós vimos, por exemplo, hipóteses de inafiançabilidade. O sujeito, tudo bem, o sujeito começou a ser investigado por uma lesão corporal. Lesão corporal, digamos ali, uma lesão corporal de natureza gravíssima, tudo bem. Mas depois se descobriu que era crime de tortura. Depois se descobriu que era tortura. Tortura é inafiançável, não pode. Então, aí, nesse caso, poderia haver uma cassação da fiança. Porque depois se descobriu, em fase posterior do processo, que, olha, não se trata de crime que possa ser afiançado. Então, tem que ser cassada a fiança. Tá? E o 339. Será também cassada a fiança quando reconhecida a existência de delito inafiançável no caso de inovação da classificação do delito. Portanto, hipóteses aí muito semelhantes. O reforço da fiança eu já mencionei para vocês, quando ela tem que ser aí, né, você tem que fazer uma complementação do pagamento. 340. Será exigido o reforço da fiança quando a autoridade tomar por engano fiança insuficiente. Não foi suficiente o pagamento. Quando houver depreciação material ou perecimento dos bens hipotecados ou calcionados ou depreciação dos metais ou pedras preciosas. Perdeu o valor, então pede o reforço. Ou 3, quando for inovada a classificação do delito, como eu havia mencionado aqui agora há pouco. Né? E aí vocês devem estar se perguntando, tá, tudo bem, por que o sujeito paga a fiança? O sujeito paga a fiança para ele... É aquela velha ideia, não é? Que o órgão mais sensível do corpo humano é o bolso. Muitas vezes o sujeito dá mais importância para os seus bens materiais do que para a própria liberdade. Não é? Então tem-se uma crença de que pagando uma fiança, deixando ali bens pessoais, o sujeito ele vai se engajar melhor na sua defesa, que ele não vai fugir, que ele não vai desaparecer, que ele vai ter o interesse de se defender e de provar a sua inocência para, ao final, recuperar esses valores. Claro, porque se ele for absolvido, ele recupera todo o valor que ele depositou de fiança. Vejam, esse valor não é perdido, não é? Se ele for absolvido, se houver extinção da punibilidade, ele vai recuperar todo esse valor. Então, haveria aí um interesse do sujeito em acompanhar o processo e se defender para recuperar esse dinheiro, tá? Então, falemos aqui de qual é o fim da fiança, né? Enfim, para onde ela vai? O que acontece com o valor da fiança? Essa é a questão que eu estou dizendo. Bom, quando que a fiança será devolvida? Ela será devolvida, e eu já adiantei para vocês agora, não é? Primeiramente, se a fiança for declarada sem efeito, ou passar em julgado sentença que houver absolvido o acusado, ou declarada extinta ação penal, o valor que a constituir, atualizado, será restituído sem desconto, salvo disposto no parágrafo único do 336. Claro, o sujeito se defendeu, foi absolvido. Se ele foi absolvido, ele não cometeu crime algum, pelo menos não juridicamente falando, e, portanto, ele deverá restituir esse valor. Se foi extinta a punibilidade, da mesma maneira.
Agora, quais são as hipóteses de perda da fiança? Vejam, aí aqui sim existe uma diferença clara, né? Vejam só. Primeiramente, eu mencionei para vocês ali o 343, né? Que é o caso onde há um quebramento da fiança e o sujeito ele perde metade do valor, né? Então é a perda da metade do valor. Mas e a perda total? A perda total está no próximo artigo, 344. Entender-se-á perdido na totalidade o valor da fiança se, condenado, o acusado não se apresentar para o início do cumprimento da pena definitivamente imposta. Vocês poderiam duvidar da constitucionalidade desse 344. Não é? Poderiam duvidar. E eu também duvido dessa constitucionalidade. Mas o fato é que está previsto aqui que, não se apresentando para o cumprimento da pena definitiva, o sujeito perderá o valor definitivo da fiança. E no 345. No caso de perda da fiança, o seu valor, deduzidas as custas e mais encargos a que o acusado estiver obrigado, ele será recolhido ao fundo penitenciário na forma da lei, que é o fim da fiança. Afinal de contas, a fiança vai para quê? Não é? Perdida a fiança pela condenação, por exemplo, no final das contas, o sujeito deverá, aliás, ele perderá esse valor para o fundo penitenciário. Né? Bom, vamos adiante. Eu mencionei agora há pouco, e eu quero reforçar, uma regra que é de ouro, que é fundamental. Volto a repeti-la, inclusive. Vigora no Brasil o princípio do estado de inocência. Todos nós somos inocentes, existencialmente falando, até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Então, toda prisão provisória, toda prisão cautelar, ela é odiosa. Ela é odiosa. A regra do ordenamento jurídico brasileiro é que eu responda em liberdade o processo porque eu estou em estado de inocência. Então eu tenho direito, preso em flagrante delito, a responder o processo em liberdade ou porque eu paguei fiança ou sem pagar fiança. Ou sem pagar fiança. Se o juiz encontrar motivos para decretar a prisão preventiva, é outra coisa. Mas ninguém poderá ficar preso em flagrante delito indefinidamente. Ninguém. Ninguém. Se não houver motivo para converter a prisão em flagrante em prisão preventiva, tem que conceder fiança, nos casos de afiançabilidade, ou liberdade provisória sem fiança nos demais casos. Não tem escapatória. Então, 350 eu já acabei mencionando aqui para vocês, né? Mas vou fazer a leitura agora. Nos casos em que couber fiança, o juiz, verificando a situação econômica do preso, poderá conceder liberdade provisória, sujeitando às obrigações constantes dos artigos 327 a 328 deste Código e a outras medidas cautelares, se for o caso. Então, aqui, primeiramente, é a hipótese que eu já mencionei para vocês do sujeito. O crime era afiançável, mas o sujeito não podia pagar. Não podia pagar pela sua condição econômica. Então, o juiz concede liberdade provisória sem fiança. Mas, em todos os outros casos que forem inafiançáveis, o juiz também deve conceder liberdade provisória sem fiança. Eu dou o exemplo aqui, volto a dar o exemplo. Homicídio qualificado. Homicídio qualificado é considerado como crime hediondo pela Lei 8.072 de 90, ele se torna um crime inafiançável. E aí eu perguntaria para vocês na prova, né, por exemplo, o sujeito deve responder o processo preso só porque o crime é hediondo? E vocês diriam não, não. Embora o crime seja hediondo e o crime seja inafiançável, ele tem o direito à liberdade provisória sem fiança,
se não houver motivo para a decretação de uma prisão preventiva. E, portanto, a regra é que ele responda o processo em liberdade. Bom, com isso eu termino aqui o nosso roteiro. Vou parar de compartilhar a tela e verificar se vocês fizeram alguma pergunta específica aqui no nosso chat. Vejo que não. Pergunta então, Gabriela e Giovana, vocês gostariam de tirar alguma dúvida que tenha ficado pendente da aula de hoje? Obrigada, foi bem claro. Não tenho dúvidas, professor. Obrigada. Excelente, então. Então, eu agradeço a presença de vocês, desejo aí uma excelente semana e aguardo na próxima semana, tá bom? Obrigada igualmente. Tchau, tchau. Professor, pela aula. Boa semana.